Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um Papo SB Cripto, nosso primeiro papo de 2023. E antes de tudo, um feliz ano novo para todo mundo aí da nossa comunidade. Espero que 2023 seja um ano aí de muita alegria para todos, muitos gains também, e que seja um ano aí um pouco menos turbulento do que 2022, né, Arthur? E aí, tudo bem com você? Fala, Rafa. Feliz ano novo para todos aí da comunidade. Foi um ano bem difícil, 2022, mas tenho certeza que 2023 vai ser melhor. Já está começando melhor. Pelo menos eu quero acreditar que sim. Com certeza. Até que o nosso papo de hoje é sobre Solana, né? A gente viu aí muitos acontecimentos, principalmente em novembro, quando a FTX da Alameda acontecerem, né? A gente pôde ver aí muita volatilidade na Solana, muitas pessoas falando que vai quebrar, outras que não vão quebrar. Então a gente veio aqui para mesmo mostrar uma análise, né? Como que a gente até analisa um projeto e como que a gente está vendo o mercado agora, né? Então essa análise que a gente faz para Solana, a gente também está fazendo para todos os outros projetos, vendo realmente a sua saúde on-chain. Não adianta a gente achar que Solana quer 90% e falar que a chain morreu, sendo que ainda tem usuários utilizando, ela ainda está gerando receita, está gerando lucro, possui desenvolvedores, possui um Nakamoto de coeficiente alto, né? Então acho muito difícil a gente chegar a falar qualquer projeto que só porque caiu 90% quer dizer que morreu, né? A gente pode ver aí projetos desde 2018, eu acho, como EOS, LTC, poderia até colocar Ripple aí, né? Que Ripple. não tem usuários, não tem. É uma chain morta, vamos dizer, né? Não tem nada acontecendo e estão vivas. Então, acho bem complicado a gente falar se morreu ou não. Apesar que em 2022 a gente viu vários projetos realmente morrerem, chegarem a realmente zero, o caso de Luna, né? Mas esse é um caso específico. Então a gente está vindo aqui com vocês, né, para realmente fazer essa análise e depois todo mundo aí pode tirar suas conclusões e, obviamente, a gente sempre reforça vocês de fazerem suas próprias análises. Então, só antes da gente começar esse nosso papo de hoje, gostaria aqui de dar o nosso disclaimer do que nada que o Arthur vamos estar falando é uma recomendação de compra nem venda. Nós possuímos posição em Solana desde 2021, 2022 até continuamos comprando um pouco, né? Não vendemos ainda a nossa Solana, pelo menos eu não vendi, não sei se o Arthur já vendeu aí Não, um pouco dela para tô fazer um caixa, quem comprando. sabe. Mas então, esse é o nosso objetivo, tanto é que Solana, né, tá aqui na nossa lista de compras para 2023, mas obviamente ela tem que chegar aí a certos parâmetros, né, para realmente ser uma hora de compra mesmo. Né? A gente quer ver um pouco do turnaround dela e a gente vai analisar ela como se fosse uma empresa. Então, reiteramos, você também pode fazer toda essa sua análise, tem diversos sites, você pode estar vendo, dados on-chain, que vai também te ajudar aí a esclarecer melhor o momento que está a Solana. Bom, pessoal, antes de mais nada, né? Esse até eu acho que estava até vendo antes da gente começar esse papo. Não é o nosso primeiro papo de Solana, acho que vai ser até o terceiro ou quem sabe quarto, porque 2022 foi um ano muito bom para Solana, né? Até pelo menos metade do ano. 2021 também foi um excelente ano, né? Mas infelizmente ela teve uns problemas no final do ano, assim como todas outras, algumas outras chains também tiveram, né? Por conta de VCs, investimentos, enfim. Mas a gente trouxe aqui para vocês já nesse primeiro gráfico que eu acho uma forma mais fácil da gente estar mostrando para todo mundo o que realmente está acontecendo, é esse gráfico aí de Solana em 2022, né? Obviamente esse gráfico, ele traz aqui a data do seu lançamento, que foi em março de 2021, aliás, perdão, um pouco antes de 2021, a Solana já entrou, né, no ar, por exemplo, porém a sua rede não estava em usabilidade. Somente aí em março de 2021, mais ou menos, em que a gente começou a ver tração aí em Solana, começamos a ver desenvolvedores, os projetos começando a surgir em Solana, como também nas outras Layer Ones, que foi naquela grande narrativa das Out Layer Ones. Foi nessa época, em 2021, em que a gente pôde ver também o gas do Ethereum, né? As taxas de transação do Ethereum superando 20, 30, 40, 50 dólares. E foi aí que surgiram essas outras concorrentes do Ethereum, que foi no caso da Solana, Luna, Avalanche, Phantom, Harmony, até mesmo a BNB Chain entra entre uma dessas concorrentes. Então a gente pôde ver essa grande ascensão aqui em 2021 de Solana, chegando a bater próximo dos seus 60 dólares. Depois, a gente teve aqui um relativamente crash no nosso mercado, né? A gente pôde ver todos os criptos caindo mais de 60%, 70% nesse mini crash que a gente teve aqui em maio de 2021. Com isso, a gente pôde ver de novo, né? O mercado andando muito lateralizado e, de novo, em julho de 2021, a gente começou a ver um grande trade acontecendo e muitos dos VCs de antigamente, né? Three Arrow Capital, Alameda, Multicoin, todos esses grandes famosos, sendo que dois deles não estão mais com a gente, né? Que é o Three Arrow e a Alameda, fazendo bastante pump
do trade Soluna-Vex, né, que ficou aí famoso na metade de 2021, em que era a rotação entre Solana, Terra Luna e Avalanche. Então, se a gente for ver todas essas três criptos, né, na metade de 2021, todas elas têm esse mesmo padrão muito parecido. Então, a gente pode ver Solana começando a surgir, as questões de NFTs, o seu ecossistema de DeFi começou a florescer, número de usuários explodindo, e foi aqui também em que Solana lançou o Metaplex, lançou também o Candy Machine, que foram aí projetos em que as pessoas podiam mintar mais de 1.000, 2.000, 3.000 NFTs em apenas questões de segundos. E foi por conta aí dessa grande evolução de Solana, nesse empreendedorismo de NFT, até poderia chamar, em que a gente pôde ver a primeira queda na rede de Solana, onde ela ficou fora do ar. Eu até trouxe aqui para vocês também acompanharem o status de Solana, e nessa sua primeira queda, a gente pôde ver aqui em setembro de 2021, no dia 14, né, a rede ficou 17 horas fora do ar. E foi aí que começaram a ter os seus problemas, né? Que daí todo mundo começou a meter o pau em Solana, que a rede não funciona, então eles tiveram que parar a rede, resetar e aí sim iniciar todo esse trajeto. Então essa foi a primeira vez em que a gente viu a rede da Solana caindo. Com isso também, obviamente, o seu preço despencou aí de mais ou menos uns 190, quase $200, voltando a bater os 120. E aí a gente pôde ter o nosso último rally de 2021, né? O nosso último rally até hoje, por exemplo, em que a gente pôde ver Solana batendo $260, quase aí mais de 10 bilhões de market cap. E aqui foi realmente o pico do mercado de cripto, o pico do mercado global, se a gente for até ver a parte de ações. E daí para janeiro foi meio que tudo por água abaixo, né? A gente pôde ver o Fed começando a aumentar os seus juros, os Estados Unidos, como todos os outros países, começaram a aumentar os juros, a liquidez, né, começou a sair do mercado, então as pessoas começaram aí a vender Solana, começaram a vender Bitcoin, todos os ativos de risco começaram a cair drasticamente, né? Obviamente Solana ainda estava tendo uma alta demanda por usuários e NFT, mas mesmo assim os seus problemas com as quedas na rede continuaram. A gente teve uma queda na rede aqui no começo já de 2022, a gente também já teve outra, só deixa eu pegar aqui para vocês dar uma olhada. Então, em janeiro, né, a gente pôde ver que praticamente o mês todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dias de janeiro, ela teve problemas aí com mais de 12, 10 horas de congestionamento em sua rede. Lembrando que o blockchain em si não foi hackeado, né? Não teve um 51% attack. Foi realmente a sua rede, de tanta usabilidade que estava tendo, com tantos usuários mintando, operando na parte de DeFi, né? Isso fez com que sua rede congestionasse, por isso que teve esse travamento. Então, teve janeiro, teve também em abril, teve em maio, teve em junho, teve até setembro e outubro de 2022. Então, foram todos esses major outages em que a Solana teve. Por enquanto, hoje, há 3 meses aqui, né, já está aí sem também ter uma queda na sua rede, mas enfim, Solana ficou muito famosa por ter esses problemas de quedas na rede por questões aí técnicas de sua blockchain, muitos usuários utilizando. Obviamente, depois dessa última queda que ela teve em outubro, ela já implementou novas melhorias, né? Tanto é que a gente está vendo muito mais resiliência em sua rede como um todo, não teve mais nenhum problema de congestionamento, atraso, nem nada. Ela está ocorrendo perfeitamente, rodando aí 100%, né? Contudo, né, sem a gente contar com todas essas quedas na rede, a gente pôde ver o colapso da Terra Luna, que era a segunda maior aí, Layer 1 no mercado. Perdemos aí 40 bilhões mais ou menos. Isso afetou todo o ecossistema de cripto. Obviamente, o ecossistema de Solana, ele também foi afetado com essa queda aqui de Terra Luna, que a gente pôde ver ela saindo praticamente dos seus $100, caindo até os 40, muito por conta de que existia o ST, existia Luna em diversas DEX da Solana para a gente fazer operações de DeFi. A gente podia utilizar o ST para fazer trades no ecossistema de Solana. Então, obviamente, o seu mercado de DeFi da Solana foi muito afetado. E com essa liquidez ainda saindo no mercado, a gente pôde ver aí Solana mais ou menos andando lateralizada, né? Aí de julho a gente teve uma pequena recuperação. Além disso, a gente teve uma notícia no final de julho de um golpe em que os irmãos Macalinau, né? Que esses irmãos Macalinaus, eles foram muito famosos por construir projetos de DeFi na Solana. E eles aí inventaram pseudonomes e começaram aí a duplicar suas posições em diversos outros protocolos. Então, eles foram responsáveis por lançar o Saber, por lançar outras DEX dentro da Solana, como também operações de DeFi, e depois usar dessas liquidez e duplicar os seus números, mostrando que realmente o ecossistema de DeFi da Solana estava prosperando com mais de 30, 40 bilhões, mas na verdade
foi meio que uma máscara aí de realmente duplicidade de valores, o que foi um golpe aí desses irmãos McCallinal. Com isso, obviamente, todos os protocolos em que eles trabalhavam caíram drasticamente. A gente pôde ver de novo essa queda aqui na rede. E fora disso, para a gente terminar aí em novembro, né, esse breve overview aqui de Solana, foi em que a gente viu em novembro o colapso da FTX e da Alameda, né? Para quem não sabe, a FTX e a Alameda eram grandes investidores na Solana, eles apoiavam o projeto desde 2020, mas depois, mais ou menos, de 2021, metade de 2021 para 2022, ambas as corretoras e o fundo, né, eles não estavam mais tão ativamente no ecossistema da Solana. A FTX foi responsável, sim, por investir no Serum, eles criaram um order book, né? Depois o Arthur vai até comentar um pouco mais quando a gente mostrar todo o stack de Solana. Hoje o Serum ele virou um fork, o nome dele hoje mesmo, o projeto que vale se chama Open Book. Mas enfim, a gente pôde ver, né, essa escassez. Mais ou menos a Alameda fundou aí quase 500 milhões de dólares em Solana. Sempre que Solana precisava de dinheiro, tinha o FTX ou a Alameda por trás, né? E obviamente todo esse colapso trouxe essa imagem horrível para a Solana, mas na minha conclusão foi mais ou menos, tirou esse câncer do blockchain, vamos dizer assim, né? Realmente o FTX era um câncer, não só para Solana, mas para todo o mercado. Infelizmente, Solana era a chain que eles escolheram aí para fazer todas as transações, enfim. A gente vai comentando sobre isso ao longo desse papo, né? Mas esse aqui foi um breve overview de Solana. Hoje ela está sendo negociada aí a mais ou menos a 13, 12 dólares. A gente está vendo uma boa recuperação dela nesse começo de 2023, obviamente, depois de ela ter caído esses seus 90%, mais nada do que normal, a gente vê essa recuperação. Também gostaria de comparar aqui com vocês, né, as outras Layer 1s. O que aconteceu com esse mercado em 2022? Claramente, a gente pôde ver aqui que os investidores estavam escolhendo as Layer 1s com uma narrativa mais forte, né, que não tinham aí tantos VCs por trás, que era o caso do Ethereum. Obviamente, esse já é o segundo, até o terceiro bear market do Ethereum, né? Lembrando que o Ethereum foi lançado em 2015, 2018, o Ethereum passou por uma fase muito parecida com Solana, caindo mais de 95%, e a gente pode ver que nesse bear market, Ethereum está caindo somente 67%. Então a gente pode ver essa maturidade no mercado do Ethereum. Obviamente, ela já se provou para o mercado que ela realmente funciona, ela é confiável, né? Então por isso que a gente pode ver essa grande diferença aqui do Ethereum com uma queda de 67%. E quando a gente analisa Solana, Near, Avalanche, até mesmo aqui Phantom, colocamos nesse meio, que ela é uma EVM, concorrente também da Solana, de todas elas, o mercado não gostou realmente dessas out layer ones, vamos dizer assim. Avalanche também teve um problema muito grande com a Three Arrow Capital, que foi um dos VCs que quebraram em junho. A gente também teve Near, que a Alameda estava por trás, Three Arrow Capital também estava por trás. A gente também teve Phantom por problemas aí mais com seus desenvolvedores, com seus fundadores, até mesmo com seus projetos de DeFi, né? Phantom também foi muito prejudicada, mas a gente pode ver que claramente o mercado escolheu ficar com Ethereum e aqui Cosmos, que aí vai para uma outra tese, que seria a AppChain Thesis, né? Que a gente vai deixar para outro papo explicar para vocês. Mas enfim, a gente pode ver realmente o mercado escolhendo essas chains um pouco mais seguras. E essas out layer ones, que até vai ser uma pergunta que eu vou deixar para você no final, Arthur, você pode até ficar pensando, será que as layer ones, né, as out layer ones, concorrentes do Ethereum, realmente morreram, né? O que vai acontecer com elas agora nesses próximos anos? Porque nesse bear market a gente está vendo muita utilidade do Ethereum, né? Então, o mercado pôde escolher essas daí. Rafa, eu ia pedir para você dar um zoom, né, nos nomes ou falar claro as cores, que não está dando para ver direito. Vou até tirar nós da tela. Só aqui, então, no Ethereum, seria essa linha azul, caindo 67%. A linha amarela aqui é a Solana. Seguida, a gente tem Avalanche e Phantom caindo aqui entre 90% e 91%. E essas duas aqui no meio, a gente tem Cardano e Polkadot, que ficaram aí no meio muito por conta da sua comunidade nunca vender seus tokens, né? É mais por isso aí dessas duas ainda estarem entre esse meio. Mas, enfim, esse foi o mercado aí de 2022 para as Layer Ones. Né? E só entrando um pouquinho agora, para a gente fazer um pouco da análise do mercado de DeFi da Solana, que eu comentei com vocês que teve o problema dos irmãos McCallinal, em que duplicavam o seu TVL, quanto que está investido em projetos da Solana. A gente pôde ver que no seu pico, Solana aqui atingiu mais ou menos quase 15 bi em total value locked, quanto que estava investido nos projetos de DeFi. Solana estava entre uma das top 5 de DeFi. Hoje ela saiu dos top 10, ela está entre mais ou menos 11ª ou até mesmo 10ª, mas a gente pôde ver uma ascensão maior das Layer 2, também do Ethereum. Muito do capital de todas essas out Layer 1s
foram para o Ethereum, foram para as Layer 2 ou realmente saíram desse mercado. Com essa escassez, né, com esse aumento da taxa de juros do Fed, todo o mercado de renda fixa, entre aspas, que seria DeFi, né, nesse caso também sofreu bastante. Então a gente pode ver também seu protocolo, sua operação de DeFi, né, caindo em mais de 80%. Hoje ela se encontra em 366 milhões de dólares, mas obviamente ela possui projetos muito importantes, que seria o Marinade Finance Orca, que é uma das suas maiores DEX. Tem também o Radium Query, Lido, enfim. Ela tem projetos excelentes para DeFi que continuam funcionando muito bem. Se você quiser fazer qualquer transação de swap, se você quiser fazer staking pela Orca, se você quiser fazer liquid staking, né, que está muito popular agora, juntamente com o Ethereum, a gente tem Marinade, tem a Lido, tem também a Radium, que é uma das principais DEX. O seu ecossistema de DeFi, obviamente, ele foi muito afetado, como todo o mercado, mas ele continua se mostrando resiliente. Os protocolos continuam funcionando como devem e os investidores continuam utilizando. Isso que é o principal, né? Realmente ela não morreu, o seu ecossistema de DeFi. A gente pôde ver, óbvio, essa retirada aí por aversões ao risco, né? Até mesmo quando a gente analisa aí NFTs, que foi o grande boom da Solana. O engraçado da Solana, né, é que ela foi desenvolvida pelo Anatoly, pelo Raj, até mesmo quando o Sam falava muito bem de Solana, era para ser a próxima Nasdaq. E ela não se tornou sendo a Nasdaq, se tornou sendo aí a casa de NFTs, uma concorrente direta com o Ethereum, né? Ela teve o lançamento do Magic Eden, teve também o lançamento da sua Phantom Wallet, em que hoje ela possui diversas funcionalidades para as pessoas poderem mintar seu NFT de forma gratuita, de você conseguir também fazer transferências de forma mais simples possível. Então, esses aqui são alguns números de 2022 da Solana. Então, eles tiveram aqui uma venda cumulativa de 3,6 bilhões de NFT, mais de 21 milhões de NFTs mintados, usuários aí que foram lá no Magic Eden e outras plataformas para mintar seu NFT, mais de 7,2 milhões de wallets hoje possuem NFTs e mais de 150 mil criadores aí, desenvolvedores de NFTs existem em todo o seu ecossistema. E aqui a gente pode ver toda essa comparação do mercado de NFT da Solana, né? Obviamente, NFTs como um todo também teve uma queda drástica durante 2022, porque realmente muitas dessas NFTs não existem utilidade. Algumas delas vão sim sobreviver ao bear market, assim mesmo como o cripto. Mas a gente pode ver que realmente com essa queda do mercado geral de NFT de quase 90%, Solana se manteve bem resiliente e foi o que vem movendo o mercado da Solana, né? Seu ecossistema vem se movendo às NFTs e principalmente agora a games, que também vai ser uma grande narrativa. E é isso aí, esse breve overview de Solana, né? E eu deixo agora com o Arthur para ele comentar um pouco com vocês aí como que é a Solana, layer por layer, né? O que acontece agora por trás, que é realmente o que importa, né? Que são os aplicativos que são construídos da Solana. A Solana é realmente só uma infraestrutura, tecnologia aonde se constrói todos esses aplicativos que a gente está vendo aí. Rafa, obrigado pela explicação, né, desse 2022 louco de Solana, né? Ela começou realmente muito bem, foi uma coisa incrível. Ela era uma das grandes narrativas do ano passado, né? Eu lembro no começo do ano, ela e seus concorrentes eram as principais Ethereum killers aí, e, enfim, todas essas questões. Uhum. Mas ela foi se desenvolvendo, teve esses problemas, né, que todo mundo conhece da Solana, e culminou num ano ruim, num fim de ano ruim, principalmente por conta da FTX. Então é muito engraçado, né? Foi algo externo à própria Layer 1, que era da... Como que chama? Externo à própria Solana, né? Eles não tiveram culpa do que ocorreu. E acabou sobrando para eles. E isso é sim preocupante, apesar de eles não terem culpa, aconteceu sim com eles e eles tinham seu dinheiro investido. A FTX era uma fonte de liquidez, então tem sim que analisar e reavaliar a Layer 1. Mas agora, falando do ecossistema, antes da gente entrar nas discussões mesmo mais profundas, né? A gente teve em Solana, nesse imenso desenvolvimento, ela se tornou uma Layer 1 muito completo. Ela tem DEXs, muitas, né? Orca, Jupiter, Elliptis e Radium. E o principal disso, né? Que é de infraestrutura, na verdade, que é o Serum, né? O Serum, ele atua, era a DEX como que chama? Da FTX, basicamente, né? E ela virou uma infraestrutura para todos os outros projetos.
ele que gerava liquidez. Então a FTX, apesar de ser um imenso problema, ela foi também um dos maiores proponentes da Solana. Eles tiveram projetos, né, que criaram dentro da Solana. Isso, além dos próprios projetos, foi esse projeto, principalmente o Sirm, que viabilizou todo o ecossistema de DeFi dentro da Solana. Graças a Deus o ecossistema sobrevive, ainda tem a Radium, Orca, o próprio Sirm por trás, dando essa infraestrutura, mas não com essa ligação mais com a FTX, que inclusive está sendo comprovado que ela tinha um backdoor dentro desse mecanismo de trading e conseguia fazer operações de trading antes das outras pessoas, então ela fazia uma certa arbitragem dentro das operações que as outras pessoas fizessem, ou seja, era uma máquina de fazer dinheiro para a FTX, que mostra que não é muito bom para os clientes aí do ecossistema de DeFi de Solana, mas isso até comprova a eficiência de Solana, né? As pessoas, mesmo os high frequency traders, que é uma forma de se fazer arbitragem, né? Que é trocando, fazendo trades muito rápidos, eles não conseguiam perceber essa realidade dentro de Solana, mesmo com a FTX com essa vantagem imensa. Então, Solana é um ecossistema bastante interessante e além disso, a gente tem de derivativos diversos, né? O ecossistema financeiro de DeFi, como a gente falou, é muito grande. Zeta, Drift, enfim, Mango Market, tem um monte. De yield também, Tulip Finance, Query e muitas outras. Camino, Francium, Lending, Solend, Apricot, Jet Protocol, Mapleport, Bridges, Liquid Staking, Stablecoins, são todas essa infraestrutura de DeFi era muito presente no ecossistema de Solana, se mantém muito presente e muito forte, mesmo com a queda da FTX e de grande parte da liquidez do sistema de DeFi da Solana como um todo, né? Porque isso também é importante lembrar que a FTX ela era muito importante. Além dela fornecer dinheiro para a Solana propriamente, ela fornecia liquidez, os maiores pares de liquidez em todo o ecossistema de DeFi Solana era fornecido pela FTX. Então isso é bastante preocupante, mas a Solana, a cada dia que passa, se mostra mais resiliente, que o impacto não foi tão profundo a ponto de ser irreversível. E nisso, todo dia a Solana vem se comprovando, se reprovando. Até hoje mesmo, nesses últimos dias, a gente teve um aumento grande no valor do token de Solana, né, que bateu uma mínima de 9 aí. Agora já está em 13, 14, é quase 50% de aumento. Isso mostra que os investidores estão sim confiantes na capacidade da Solana de retomar as rédeas do seu próprio projeto. As bridges também é legal ver que as stablecoins, Solana já trabalha com as maiores stablecoins, que é o STC e o STT, e as bridges também, as maiores, estão presentes no ecossistema Solana, que é o Wormhole All Bridge. São as duas maiores, né? Que essas a gente sabe que nem sempre vão para todos os ecossistemas. Os ecossistemas um pouco menores, né? As Layer Ones um pouco menores, já não tem Wormhole ou já não trabalham com o STT ou STC, um dos dois, dificilmente tem todas essas pontes. Solana é um dos maiores, hoje acho que saiu dos top 10, né? Top 15, mas ainda assim tem uma das melhores infraestruturas de todos os protocolos Layer 1 aí disponíveis. Falando propriamente da infraestrutura, nós já vemos grandes projetos, que esses de computação descentralizada, né? Que é o Helium, que é uma rede que é concorrente da AT&T, agora não sei se é concorrente ou se... O Verizon comprou, né? Um pedaço, né, dessas grandes, né, se tornou o establishment, né, algo que tentava fugir do establishment, provavelmente até virou parte do establishment, mas tudo bem, ainda assim, para o que importa aqui para a nossa discussão, ela está dentro de Solana e atuando dentro, enfim. Polling, Hive Mapper também, outro projeto muito legal que já comentamos em outros papos, que eles desenvolveram. Eles estão tentando mapear todas as ruas do mundo através de um sistema descentralizado. Então, você compra a câmera deles e tudo que você vai filmando, enquanto você dirige, você sobe para o servidor deles e é remunerado por isso. Então, você vira um Uber de imagens.
você captura imagens, ganha dinheiro por isso. Lógico que no token deles, enfim, aí tem diversas coisas dentro do protocolo que não cabe hoje a discussão, mas é um projeto muito legal que conseguiu muito funding, mesmo nesses momentos difíceis, e ele tem sim até um hardware, né? Porque ele teve que desenvolver uma câmera, ele tem que te entregar uma câmera e um hardware interessante. Então, só dele ter um hardware, ele já se distingue um pouco dos outros projetos de cripto. Então, é super legal. Daí, Shadow Teleport. De infraestrutura de protocolo, a gente tem a Phantom, né? Que é a wallet. Tiplink, Nitro, Eclipse, Coral, Helios, Jump, Neon, Squads, Clockwork. Você quer falar de alguma, Rafa? Não, acho que eu vou comentar mais no final, dessa parte do Nitro, da Neon também, que são novos projetos entrando, que é a Layer 2, a Nitro, e a Neon é a EVM, né? Ela vai ficar compatível com o Ethereum. A Helios também, né? Que você gosta. Tá, daí de gaming. Gaming é um bloco só, não vou nem ler os games que tem aí. Acho que o único maior aqui que vale a leitura é Steppen, que foi o hit aí do ano passado também. Outro jogo que elevou o nome de Solana para o público geral, para gente muito além do ecossistema cripto. Então eu acho que esse é o único que vale uma menção honorosa aí. O resto são todos eu acho até um dos únicos casos de uso, né, que a Solana teve aí, que realmente conseguiu fazer o onboarding de mais do que quase 5, 10 milhões de pessoas, né? Exatamente, em um espaço de tempo muito curto e gente fora de cripto, né? Esse que é o mais interessante e até distinto, assim, peculiar do que foi feito por esse jogo. A infraestrutura de gaming, Raindrops, Fractal, Lakia, Stardust, daí NFT, que é uma parte muito importante, até sem querer, o próprio Anatoly diz, o Rafa até comentou isso, foi algo que surgiu do nada, não era a finalidade da Solana, ao menos os próprios desenvolvedores não imaginavam Solana como um ecossistema de NFTs, mas se tornou o segundo maior ecossistema de NFTs. Esse aqui é praticamente o principal, né, aqui de baixo. Exato, hoje... É o mais importante para a Solana aí que está segurando. O que está segurando todo o ecossistema é isso, né? E é algo chega a ser engraçado, porque os próprios desenvolvedores falam: nós nunca nascemos para ser um ecossistema de NFT, nós somos de finanças, nós queremos resolver os problemas de finanças, né? Os problemas financeiros, de transações caras. O próprio Anatoly trabalhou em empresas, em outra startup que fazia exatamente isso, e daí que veio o background dele. Mas virou NFT. Hoje Solana é NFT e Magic Eden é o principal marketplace de NFT em Solana. E, enfim, depois tem Metaplex, Exchange Art, Hyperspace, Hadewap e assim por diante. De desenvolvimento, que é para emitir principalmente, né? Nesse caso, emitir NFTs, um protocolo meio automatizado, né? Que você só input as informações e é mais user-friendly. Então, Cupcake, Grape, Endstate e Dialect. E daí os PFP Projects, que são os projetos mesmo, né? Seria... Os principais, né? Eu acho que... OK Bears, Bored Ape Academy... Eu acho que só um exemplo aqui seria o Yuga Labs, né? Que não está em Solana, mas seria poderia ser o Yuga Labs, é isso aí. Então, só para quem não está muito a par disso, entender o que são os PFP Projects do ecossistema, são isso. Eu acho que agora é a parte interessante, né? Que começa aí a nossa análise realmente. O que está acontecendo com Solana, né? Obviamente a gente viu, acho que todos esses projetos que o Arthur comentou, todo esse seu ecossistema, lembrando que não são só esses, né? A Solana possui mais de 1.500 projetos, né? Um dos maiores ecossistemas que existem. Obviamente, nem todos aí estão prosperando, né? Obviamente, qualquer um pode estar lançando seu projeto, mas enfim, a gente pôde ver esse grande número de aumento, né? Então, eu acho que todo esse grande número de projetos lançando na Solana, tanto em 2020, 2021, 2022, é porque realmente a chain é rápida, ela é amigável, né? E o principal tá no jeito que a Solana atraiu os seus desenvolvedores, atraiu os seus projetos. E eu acho que é nesse gráfico aí que traduz isso, né? Com tudo que aconteceu, Solana ainda manteve até relativamente estável os seus desenvolvedores, né? A gente não viu tantas pessoas saindo assim da sua rede como talvez outras imaginariam. Ou até também saiu de outras, como foi o caso de Terra Luna, né? Que
todos os desenvolvedores saíram, foram para Cosmos ou Polygon. Então, eu acho que essa métrica de desenvolvedores é muito importante para a gente saber quem que ainda sobreviveu, né? E a gente pôde ver aí, mais ou menos nesse ano todo, chegando a bater no máximo quase 110. Isso aqui são desenvolvedores ativos, né? Quem realmente está lá todo dia escrevendo código, né? E são os principais, os core devs. Então, acho que isso é muito importante também, até que se manteve estável, né, Arthur? Vendo aqui também, até analisando por outros números que a gente vai estar vendo, até que tá indo bem. Sim, foi muito bem. E isso que mais impressiona, né? Quando o ecossistema cai muito o seu token, a tendência é que diminua bastante os desenvolvedores ativos, porque esses desenvolvedores, em última instância, eles são pagos em token, eles têm seu investimento, o seu investimento subjacente, né? Que é denominado sempre em Solana. E quando cai o preço do token, você tem menos incentivos para desenvolver dentro desse ecossistema. E é exatamente esse o problema. O token de Solana só vem caindo. A gente viu no gráfico, 2, 3 gráficos atrás aí, que o preço do token caiu muito por conta das diversas coisas que aconteceram aí, mas isso não está tão relacionado aos desenvolvedores, o que é relativamente bom. O que mostra a resiliência do ecossistema, o que mostra que eles estão muito dentro desse ecossistema e não tem opção nem alternativa de mudar. Então, isso dá uma margem de manobra maior para a Solana. Mostra que não é qualquer coisinha que vai tirar as pessoas de dentro do seu ecossistema, que não é por qualquer queda no preço do token que as pessoas vão parar de desenvolver e desistir desse ecossistema, porque lógico que tem diversas barreiras, né? Mas mostra que as barreiras para a saída de Solana ainda estão mais altas do que mais altas não, né? Porque a gente teve um net loss aí, saiu sim um pouco de desenvolvedores, mas comparativamente ainda estão mais altas a barreira de saída do que barreira de acesso. Então, relativamente, o ecossistema Solana está até ganhando desenvolvedores, porque outros ecossistemas estão perdendo desenvolvedores nesse tempo. Até esse gráfico, né? Perfeito. Mostra bem, né? Mostra exatamente isso, que ela é a que mais tem desenvolvedores depois do Ethereum. Então, nesse gráfico da esquerda, a gente tem o número de desenvolvedores por rede, enquanto o Ethereum tem cerca de 70 mil, Solana tem 20 mil, que ainda é menos de 1/3 de Ethereum, mas se você considerar até desenvolvedores por market cap, Solana está muito bem, está num nível próximo de Ethereum. Até com essa queda do market cap fica melhor, fica até mais interessante esse valor, né? Você tem mais market cap tem menos market cap por desenvolvedor, ou seja, o desenvolvedor está disposto a trabalhar por um percentual de market cap, um possível percentual de market cap menor, né? Mais diluído o ecossistema. E Polygon também é um bom caso, né? Tá super bem, mas 8 mil já é um número bem menor. Mas o crescimento mesmo a gente pode ver em Solana, né? Saindo isso. Em 2021 mais 700%. E até você comentou da resiliência, né? Eles ainda continuarem na rede. Quando teve o colapso da FTX, a própria comunidade da Solana, de desenvolvedores, eles fizeram uma pesquisa com todos eles, praticamente, 107 desenvolvedores realmente ativos, né? O que eu achei muito positivo isso. Então, nessa pesquisa que eles fizeram com todos esses desenvolvedores, eles conseguiram pegar bastante informação muito importante, né? O que é principalmente se você está saindo da chain ou se você não está saindo, né? E a gente pôde ver aqui que mais de 50% não está saindo nem a pau, né? Depois aqui a gente desceu para 22% pelo número 4. Somente aqui 3 falaram que vão estar saindo das chains, né? E a gente tem um exemplo de uma delas que foi a coleção de The Gods, né? Uma das maiores coleções de NFT da Solana, migraram agora para a rede do Ethereum, e o Y0000T, que é também da mesma fundador, né? Também migrou aí para Polygon. Obviamente, possivelmente eles foram os que marcaram aqui como um sim, né? Mas a gente pode ver, mais 50% ainda quer ficar em Solana, né? Se a gente vai ver aqui, se estão construindo em alguma outra chain, né? Obviamente, a gente vive nesse mundo multi-chain. Então, vai ser muito normal um desenvolvedor começar em Solana e depois expandir o seu projeto para as outras chains. Mas a gente pode ver que a maioria ainda continua desenvolvendo em Solana, né? 66% continua escrevendo código em Solana.
alguns foram aqui por Ethereum. A gente pôde ver aqui Aptos e Sui, que são duas novas concorrentes da Solana, que a gente vai chegar aí mais no final para comentar um pouquinho delas, né? Alguns vão migrar para elas, o que é mais do que normal, mas a gente pôde ver aqui o restante é quase ninguém migrando para nenhuma outra chain, né? A gente também teve aqui a questão de NPS, que seria mais ou menos a sua nota que você está dando para a Solana, né? De 0 a 10, quão satisfeito você está, né? E aqui a gente pode ver 29% marcando como 10. Só para lembrar que NPS, o score positivo é de 8 para cima. Então é importante ver que realmente as pessoas gostam de Solana e estão dando uma nota muito boa em desenvolver. E, obviamente, tendo essa nota boa, as pessoas vão continuar recomendando mais desenvolvedores para construir em sua chain, né? Então, qual que é aqui a chance de você recomendar a Solana para os seus amigos? Mais de 30%, né? Vão com certeza recomendar 12, 40, mais aí quase mais 50% vai estar indicando Solana para os seus amigos, para os desenvolvedores, para utilizarem e usarem seu código, que também é muito positivo. E só para terminar, a experiência, né, dos desenvolvedores, como que eles estão achando, né? Então a gente pode ver aqui de 1 que se é muito difícil ou 5 que é fácil. A maioria acha que é médio construir em Solana, né? O que também parece ser bem positivo. Nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito difícil, né? Algumas pessoas sempre têm aqui mais dificuldades, mas a gente pode ver aqui um consenso e, obviamente, eu acho que é a principal. Se o seu time foi impactado pela FTX, e a gente vai chegar agora quando a gente começar a comentar da parte fundamentalista, que é o seu caixa, né? A gente sabe que muitos projetos utilizavam a FTX só para deixar o seu caixa. Graças a Deus, 72% de todos os projetos, né, dos 107 desenvolvedores, 72% não tiveram nenhuma exposição. Alguns sim tiveram algumas exposições, tanto é que alguns fundos como o Multicoin Capital e entre outros entraram em contato com essas pessoas que tiveram dificuldade e até deram alguma linha de crédito. Mas a gente pode ver que relativamente a maioria do seu time e dos seus projetos não foram impactados com aí a quebra da FTX, o que isso também é muito positivo. Então, Rafa, essa pesquisa... Só comentar dessa pesquisa que é diretamente impactado, tá? Então, quer dizer que não tinham ou tinham fundos diretamente na FTX, perfeito, porque indiretamente eu acho que todos foram impactados pelo preço do token de Solana. Boa colocação, isso mesmo, diretamente impactado. Bom, eu acho que essa daí foi uma das pesquisas mais importantes em que a própria comunidade fez, né, para realmente saber o que está acontecendo. Eu achei que foi muito proativo deles, o que também me traz até um ponto positivo para eles. Realmente eles se importam, né, com os desenvolvedores, eles se importam com a comunidade e quer que todo mundo trabalhe junto. Então, só para finalizar, acho que essa parte aqui de desenvolvedores, que é a base, né, de qualquer outra aí blockchain. Eu acho que agora a gente entra para a parte legal, né, Arthur, que a gente estava até discutindo antes, e discutindo, acho, desde a semana passada, o que acontece aí com Solana, né? Então, fica à vontade agora para a parte legal de estar explicando usuários ativos e vamos analisar um pouco aí do seu cash flow, de como que está a sua receita. Eu acho que você pode até dar mais um, Rafa, mais nessa aí. Que é mais pequeno, né? Dois. Aqui a gente está... O Rafa está arrumando aí, mas eu já vou começar a falar, que são os usuários ativos, né? Em cada uma das redes e a sua variação em determinados períodos, em 7 dias, 30 dias, 90 dias, depois 180 dias. E tem 365. E 365. Depois a gente vai lá nele. E daí, então, a gente teve... A Binance é a que tem o maior número de usuários diário, né? É impressionante. Muito bom, parabéns, Binance. Quer você goste ou não da Binance, a gente tem que... a BNB Chain, né? Só lembrando, tem a Binance Corretora, é a BNB Chain, né? Que são todas as principais blockchains, né? Então, obviamente, eu acho que Binance, BNB Chain também não vão a lugar algum, já até tirando um pouco dessa FUD, né? A gente pode ver só em usuários. É muito grande, muito relevante, né? Impressionante. Daí tem a Polygon, que também é bastante impressionante, que tem até mais usuários que a Ethereum, né? E mostra os gas fees. Mas enfim, vamos para Solana logo para não ficar enrolando muito. Phantom, depois Solana, com 100 mil usuários ativos. A Solana tá bem posicionada? Essa é uma dúvida, Rafa. O que você acha? Se ela tá bem posicionada olhando para essa tabela? Olha, Arthur, eu acho que sim, até quando a gente compara, é que infelizmente que essa fonte foi do Token Terminal, eles não têm todos os dados das outras Outlayer Ones, né? Mas até mesmo quando a gente compara Solana com Avalanche,
que foi uma das grandes competidoras, né, em 2021, a gente pode ver que Solana se manteve muito mais forte do que a Avalanche, né, e até mesmo Optimus e Arbitrum, que são outras duas Layer 2 do Ethereum, que vem ganhando cada vez mais tração em 2022, a gente pode ver que Solana ainda continua tendo mais usuários que essas duas grandes Layer 2, né? Obviamente, a Polygon, ela teve aí grandes parcerias de empresas Web 2, que foi o caso do Reddit, foi o caso da Disney, foi o caso aí do Starbucks, agora final do ano, da Nike, o que obviamente ajudou muito mais a ela ter esse número de usuários ativos, né? Mas até vendo com tudo que aconteceu com Solana, todas essas quedas que a gente comentou no começo, para ainda ter, né, 11 mil pessoas aí, usuários ativos transacionando, eu acho bem positivo. Isso para a rede mostra que as pessoas gostam de utilizar, né? Elas não diria até se sentem necessidade, mas é uma coisa normal. Putz, preciso negociar, trocar de Solana para USDC, preciso comprar outra coisa. Vou fazer algum trade diferente aqui no DeFi, vou comprar uma NFT, vou transferir de uma Phantom para uma outra Phantom, né? Vou fazer algum pagamento com a minha Phantom Wallet, lembrando que tem essa integração com o SDC, né? Então, tudo isso traz usabilidade para sua blockchain. Obviamente, a gente pôde ver aqui uma queda nos últimos 90 dias aí de 50% da sua rede, mas pô, a gente pôde ver também aqui outras, a Ethereum também com uma queda de 35%, Binance Chain só com 10%, mas obviamente ela foi muito afetada, né? Infelizmente não tem nem como defender muito a Solana, mas ela continua se mostrando forte. Acho que essa é a mensagem principal aí no final. Eu olho um pouco para os números de Daily Active Users por ordem de magnitude. Então, pouco relevante lógico que tem muita relevância, né? Mas é só referente à saúde da layer. Se ele tem 1.000 para 10.000, é um salto grande. São 10x, é exponencial. De 10.000 para 100.000 também é 10x. Agora, de 100.000 para 200.000 para 300.000 até 1 milhão, ele está na mesma ordem de magnitude. E a gente vê que Solana está com 100.000 na mesma ordem de magnitude que os grandes. Então ele está entre os big players aí e tem fundação, estabilidade suficiente para se manter dentro disso. É muito difícil, né? Não tem como você extrapolar muita coisa disso. Apenas que as pessoas estão usando, ela está numa ordem de magnitude gigante, porque são 100.000 pessoas. O Maracanã lotado, usando diariamente esse projeto, então é bom, ele tem alguma usabilidade, as pessoas estão encontrando alguma razão para usar isso praticamente todos os dias, pelo menos um número grande de pessoas todos os dias. E a outra análise que eu faço aqui é daí realmente o change, né, nos últimos dias, aí, meses, e, enfim, e a Solana vem vindo bastante mal, né? Talvez a pior de todas essas que a gente pode ver aí, mas a gente tem que entender um contexto, né? E o contexto da Solana, ela vem do melhor período dela, que foi justamente o STEPN. Se você pegar o número de usuários que o STEPN unicamente trouxe para a rede Solana e exatamente a data de corte desses números de usuários, você pode ver que é a diferença entre 180 e 365 dias. Eu acho que eu tenho fácil aqui. Se só continuar no raciocínio, deixa eu pegar aqui. Tá. Não, vai ser ótimo se você tiver. Mas exatamente que ali, ou o Rafa vai trazer o Dudu, senão ali mesmo a gente podia ver que em 360 dias caiu apenas 30%, enquanto em 180 dias caiu 60%. Quer dizer que antes de 180 dias ela estava em ascensão, o que não é o caso para as outras Layer 1. Então ela parte de uma base muito grande, ela está no seu maior patamar, ela está no pico ali por volta de 180 dias atrás. Então a gente está pegando exatamente a queda, a pior parte da queda. Então, entendendo esse contexto, não é necessariamente tão ruim essa queda de Solana, porque a gente que vê que em 365 dias ela está muito próximo de Ethereum. Até quando o Rafa puxar o dado, a gente vai ver certinho. Um monte de coisa aqui. Aqui, achei. Então, aqui, esse é o do STEPN, né? Tá aqui, ó. 700 mil usuários ativos, né? Em maio. Explica recorde. O que é isso. Aqui... Não, pode. Tá. Não, nesse primeiro gráfico, né? Foi o que o Arthur comentou da questão do número de usuários, né? A gente pode ver aqui que em maio foi o recorde do STEPN,
batendo aí 705 mil usuários ativos no aplicativo. E depois disso, uma queda bem drástica, né? O que até combina, a gente pode ver aqui, ó, até de julho para agosto, né? Uma queda de 100 mil, e aí foi só caindo até mais. Então, dá para ver realmente nessa questão de número de usuários, que STEPN foi esse aplicativo revolucionário, trazendo aí quase 1 milhão de usuários ativos no mês, né? E que, infelizmente, obviamente, todo o seu hype uma hora acaba. Isso aqui é um reflexo muito grande nessa questão de número de usuários, né? Se a gente até pega aqui nos últimos 180 dias, Solana caiu 60% e praticamente bate, né, com esse número aqui em junho, julho, mais ou menos essa queda drástica de 245 para agora, fechou dezembro, né, com 45 mil usuários. Então, quando a gente vê, né, essa questão de usuários ativos, a gente tem que saber realmente qual DEP está tendo essa maior adoção. Se são todos os DEPs em conjunto ou se é um só, né, que tá trazendo todo esse volume de números. E claramente que para Solana foi esse o excelente caso de uso da STEPN. E como a gente não teve nenhum outro caso de uso de julho para cá, né, então obviamente teve essa queda aí do 60%, mas muito bem falado também, Arthur. Por isso, só reforçando, então, é exatamente o que a gente viu. Nos últimos 365 dias, a queda é bem menor, é 30%, que fica junto com o Ethereum. Agora, se você pega... E até melhor do que Binance, né? BNB Chain. Exato. Ou seja, a Solana está muito bem. Ela só teve um momento que foi muito, muito bem. E daí, esse momento muito, muito bem, na análise um pouco mais longa, ele prejudica, porque a gente vem de uma base muito alta. Então, não é que a Solana está indo mal relativamente no ano, é que no ano não, nos 180 dias, né, nos períodos mais recentes. Mas ela veio de um período tão bom que a sua queda acabou sendo maior quando esse fogo a mais, né, essa coisa exógena acabou, esse incentivo exógeno. E eu só queria adicionar uma coisa, Rafa, ao que você falou, que além da queda, a gente tem um multiplicador. Então, a pessoa que está usando STEPN, ela acaba, você traz outras pessoas que acabam utilizando Orca, que traz outras pessoas que, como tem mais liquidez no ecossistema, negociam mais NFTs em Solana, que daí, por conta disso, utilizam outros DApps. Então, você tem um multiplicador, se são 700 mil pessoas apenas do STEPN, quer dizer que isso movimentou vezes 5, vezes 10, eu não sei exatamente qual que é o multiplicador, mas eu posso garantir que ele existe. Então, é algumas vezes maior que o próprio STEPN movimenta, até pelo hype, até pela alta de preço, até pelo movimento, e enfim. E até quando a gente compara com a Avalanche, que seria uma outra sua concorrente, a gente pode ver que a Avalanche até hoje não teve esse killer app, né? Ela não conseguiu atrair 1 milhão de usuários, igual a Solana fez, a BNB consegue atrair, Ethereum. Então a gente pode ver até que a Avalanche nos últimos 365 dias caiu 73%, porque realmente ela não conseguiu manter, né, esses usuários, não conseguiu nem chamar de outras chains. Foram meio que pessoas que entraram para a Avalanche, fizeram aquele trade, né? Soluna Vex, Avalanche, e agora foram tudo para o Ethereum, e alguns aí ficaram na Avalanche por gostarem, aí começaram a surgir um pouco de NFT, mas a Avalanche, infelizmente, ainda não teve esse killer app, né? Que a Solana teve o STEPN, Ethereum tem a Uniswap, tem também o OpenSea, BNB Chain tem aí a PancakeSwap, Polygon tem todo também a sua questão de NFTs e o Web3, né? Empresas de Web2 migrando agora para Web3. Então, tá faltando isso pouco na Avalanche. Solana teve essa sorte mesmo que você comentou. Rafa, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Só para dar o contraste, ainda no anterior, da Avalanche, né? A Avalanche é algo que eu não gostaria de ver. Ela é o perfeito exemplo de algo ruim, que ela está caindo consistentemente. Então, 70% em 360 dias, 30%. Você vê que é uma progressão linear, ou seja, ela está constantemente perdendo usuários ativos. Enquanto a Solana não. A Solana ela veio de uma base muito grande, naturalmente está perdendo na mesma magnitude que os outros agora. Então, isso não me preocupa. Ela está seguindo o macro, ela está seguindo o mercado, ela está só tracking o índice de pessoas em cripto. Enquanto a Avalanche não. A Avalanche está perdendo o seu user base. Ela está consistentemente underperforming
o mercado em usuários, tá? Então, só para... Se alguém queria saber o que era ruim, é Avalanche, tá? Nesse caso, né? Nesse Cuidado único que agora a indicador. comunidade da Avalanche vai vir aí brigar com você, velho. Mas nesse único indicador, infelizmente, é verdade. E vindo agora, eu acho que esse aqui é um dos mais importantes também, o coeficiente de Nakamoto, que mostra realmente a sua segurança, né, da sua rede. E Solana possui aí um coeficiente de 30. Isso conta também com a sua descentralização, né? Solana possui mais de 1.500 validadores, juntamente com Ethereum também, com quase 30 de Nakamoto, de coeficiente de Nakamoto. Então, Solana, mesmo assim, né, com toda essa queda de preço, tudo acontecendo, seu ecossistema, né, a sua blockchain continua sendo muito segura e até mais segura do que Cosmos, do que até mesmo Polygon. Polygon já é muito mais centralizada. Se quiserem aí dar algum ataque, possivelmente pode acontecer isso com Polygon, né? Então, são outros riscos que a gente também tem que sempre tomar muito cuidado, mostrando que Solana aí ela continua bem forte em relação a esse coeficiente, que é muito importante também. Isso. E agora vindo para a parte da receita, né? O quanto aí que a gente está fazendo disso aqui de receita total, né? Uma receita bruta entre as blockchains. Deixa eu dar uma minimizada. Tá Você conseguindo tem ver daí, full Arthur? screen, Rafa? Peraí, não tô em... Peraí, deixa eu tentar colocar aqui. Que daí eu acho que melhora um pouco. Vamos ver. Cadê aqui? Full screen aqui. Melhorou? Aí, melhorou. Boa. Era pra estar assim desde o começo. Tá bom. Pode falar. Não. Aqui da receita total, então, pessoal. Desculpa achar que você ia falar alguma coisa, Arthur, que eu não tô vendo a tela. Mas então, da receita total, né? Eu só ignoraria aqui essas variações muito grandes, 100%. Pode ser aqui também, porque não tenha computado toda essa receita aqui, essa informação é do Token Terminal. Então, geralmente, as receitas das últimas 24 horas estão sim um pouco incompletas, muito porque o dia também ainda não acabou, né? Então, eu acho mais importante sempre ver a trend dos últimos 7, 30 e 180 dias. E, obviamente, como o mercado como um todo, né, a receita de todas as blockchains caíram, porque as pessoas pararam de negociar, pararam de utilizar a sua rede, não era aquele pico que a gente estava em 2020, 2021, 2020. Então, a gente pode ver que, no geral, nos últimos 180 dias, a receita total da Solana, né, caiu aí 52%. Mas quando a gente até compara com o mercado geral, até mesmo aqui com Avalanche, né, caiu 95%. Solana caiu 50% e somente 52%, né? Cardano também é uma chain aí que está em desenvolvimento, possui aí a sua comunidade muito forte, mas também não gera receita, tem uma queda aí de 72%, né? Se a gente ver aqui, a receita dos 180 dias só gerou 1,8 milhões, enquanto isso Solana, né, 8,2 milhões. Polkadot também só gerando aqui 226 milhões. Então dá para ver que em magnitudes de receita, né, até mesmo Solana continua aí entre umas top 10, top 15 blockchains em maior receita nesses últimos 180 dias, o que é muito positivo. Obviamente, o Ethereum é uma máquina de fazer dinheiro, mas porque ele também já está bem consolidado no mercado, né? Quando a gente vê outras Layer 1, Solana, até mesmo aqui Optimism, Algorand, Near Protocol, que é uma das suas concorrentes, Phantom, a gente vê essa grande diferença. Solana ainda continua mostrando, né, muito resiliente nessa parte de receita. Eu tomo mais ou menos a mesma análise, né, que o Rafa até comentou agora, que é primeiro ordem de magnitude. Então, antes de olhar se variação disso, daquilo, tem umas redes que tem uma receita muito pequena, quase irrelevante. E daí, se a gente ficar comparando, ela sobe $10 na receita dela, é como se tivesse subido 100%. Então, vira quase irrelevante. Então, primeiro olha os FIIs total, né, em valor. Então, FIIs pode escolher 180 dias, 30 dias, vamos pelo mês, né, que é mais fácil. Então, Ethereum, 70 milhões no mês, pô, é um valor muito bom, né, eles estão gerando muito caixa, é a máquina de fazer caixa. A outra que é importante é a Binance, né, a BEP. BSC, né, desculpa, BEP é o protocolo. Rede. 15 milhões, também é um monstro de fazer dinheiro. A Polygon, que é uma importante aí, 1 milhão, que já está uma ordem de magnitude menor do que a Binance. Então, você vê como é importante isso, apesar da Polygon ser gigante. E a Solana... Cadê a Solana? Eu perdi ela. Aqui. 701. 700 mil.
que é quase ainda uma ordem de magnitude abaixo. Então, a Solana, ela não gera muita receita, tá? Ela tem o trend dela, você vê que nas últimas 24 horas ela foi bem, mas isso é pouco relevante também, que a gente teve um fenômeno nas últimas 24 horas, ela tá tendo muitas transações, né? Subiu acho que 20%, 30%, então é pouco relevante a gente ficar olhando isso. Mas daí nos 180 dias, a gente comparando ela com essas outras grandes redes, né, que é Ethereum, Binance e Polygon, a gente vê um movimento intermediário aí, né? Um movimento parecido com a Binance, que é uma rede bastante estável, então não é tão ruim, menos que a Ethereum, mas a Ethereum também teve um pump gigantesco nesse tempo. Mas ela acabou perdendo mais que a Polygon. Mas também a Polygon a gente sabe que vem de um momento excelente. Ela fechou muitas parcerias. Ela, inclusive, é um dos tokens que menos caiu relativamente ao seu topo. Então, aqui eu acho que o que se toma daqui é que a Solana não outperform, né? Eu diria que ela está em média com o mercado, mas o mais relevante para mim é o valor. Apenas $700 mil em 30 dias. Isso Eu acho dá para que pagar. chega para a próxima, né? Que agora você vai falar do lucro líquido. Seria isso. Esse é o lucro líquido, então, né? Então já vamos para o lucro líquido, que o lucro líquido, o lucro líquido, então, é as receitas menos os custos. E isso, nesse caso, apenas os custos de emissão de token. Então, a gente vê quanto que a rede está arrecadando com os seus tokens, com o seu burning, com todos os movimentos de token. Uma parte desses tokens vai para a fundação, né? E outra parte vai em burn, outra parte vai para os validadores, enfim. Esse dinheiro corre em diversas direções. Mas no net, né, que é no final, na conta, somando as suas receitas com a sua despesa de emissão de token, porque ela faz emissão, então também como incentivo aos validadores, como programa de marketing, ela vai dando unlocking, né? Então, não sei quão familiarizadas as pessoas estão com o modelo, né, os tokenomics, mas basicamente todas as empresas de cripto, elas começam com um número determinado e esses tokens vão se liberando no tempo. E existe, às vezes, 20% desses tokens que são destinados a marketing. Então, eles ficam na mão do protocolo, do owner, né? Da Solana Labs, Solana Foundation, enfim, de quem quer que seja, e eles podem usar esses tokens como forma de incentivos, então, ir mandando para quem eles quiserem, basicamente, como forma de Famoso aumentar. airdrop, né? Que Airdrop. você comentando isso é o caso do Optimism, que praticamente eles já fizeram airdrops, né? E aí, por isso que está com esse lucro líquido negativo, né? De 64 milhões, 100% airdrop isso daqui. Esse aqui é um clássico exemplo, né? E daí, só para mostrar, só para entender a lógica, daí o que acontece, né? A pessoa recebe esse airdrop, teoricamente ela vai vender isso em troca de USDC. Ou se ela acreditar muito no projeto, ela pode ficar com essa exposição em Solana. Mas a tendência é que a pessoa, né, principalmente em projetos menores, pegue essa Solana, esse Arbitrum, enfim, o que seja, e venda em troca de USDC. Então você produz uma pressão vendedora. Então, os protocolos que têm um lucro líquido negativo, eles estão queimando no sentido queimando caixa, né? Eu acho que esse é o termo certo. Porque o caixa sendo as Solanas, e nisso eles vão diluindo cada vez mais o valor de mercado do seu token, porque você tem uma quantidade de tokens maior para o mesmo market cap. Então você produz uma pressão vendedora que diminui o valor de mercado. Então isso não é positivo, né? Inclusive até o Ethereum só agora virou neutro nesse sentido, com o Ethereum 2.0 e ainda um protocolo que eles implementaram um pouco antes do 2.0, né, que introduzia o burn de tokens. Mas no caso da Solana aqui, que nós estamos analisando, ela tem, em 180 dias, ela gastou 300 milhões. 360 milhões, ou seja, ela tem uma emissão altíssima. Esse valor, se ele fosse baixo, de novo, a gente tem que primeiro olhar a magnitude. Se é um valor extremamente baixo, 5, 10 milhões,
não é muito relevante, porque dentro de um market cap de Solana, de alguns bilhões, 5 milhões não representa nada. Então, essa pressão vendedora não faria praticamente nenhuma diferença. Agora, em 180 dias, ela teve 360 milhões, são 700 milhões por ano. E em um ano, se a gente considerar que o market cap, né, no sentido de um valuation tradicional, é o valor de mercado da empresa, ou seja, quanto que ela consegue gerar, e normalmente isso é um múltiplo do ano, normalmente um múltiplo mais ou menos de 10 anos, vamos pôr, empresa de tecnologia é muito mais, mas vamos pôr para uma empresa tradicional de 10 anos, então são 7 bilhões. Basicamente, a gente está estimando que ela ia comer o market cap dela inteirinho em 10 anos, o que é bastante preocupante. Então, esse valor, a magnitude dele é alta, é super relevante, isso é bastante preocupante, e isso aliado ao anterior, né, que ela só gera 7 milhões. Ou seja, é uma ordem de magnitude completamente diferente. Ela está queimando uma quantidade ela está queimando uma quantidade de caixa desproporcionalmente alta. E isso, nessa magnitude, dilui sim os seus investidores, dilui sim os donos de Solana. Então, isso é preocupante. A gente precisa entender mecanismos para isso diminuir. E se fosse uma tendência apenas de curto prazo, né, por alguma coisa que aconteceu, não era tão problemática. Mas isso é estrutural da Solana, porque a própria estrutura da Solana propõe transações muito baratas. Então não tem uma perspectiva de aumentar os fees earned, justamente porque essa é a proposta deles. Então, teoricamente, é um projeto insustentável a longo prazo, da forma como ela tá estruturada. E isso é bastante preocupante, né? Então, se a gente pensar que em 10 anos ela diluiria seu market cap para praticamente zero, é bastante preocupante. Em um ano, ela, ceteris paribus, né, tudo mais constante, não mudando mais nada, só por essa emissão de token, a gente teria uma queda de 10% do market cap dela, de queima do market cap dela, né? Porque as pessoas, como eu disse, a tendência é que elas peguem esse token e vendam por USDC, ou seja, diminuindo o market cap de Solana. Porque, como o Rafa até falou, off-air aqui, né? Essa pessoa que trabalha para Solana ou tem alguma relação, ela vive desse dinheiro. É igual o minerador de Bitcoin. Ele pega o dinheiro e precisa pagar a eletricidade. Ele é um validador, enfim, ele presta um serviço para Solana, que tem um servidor, que tem 1000 opções aí. Mas essa pessoa, ela depende, então, do USDC, do dólar mesmo, né? Do dinheiro real. Então, o que ele recebe em Solana, imediatamente ele tem que vender, produzindo essa pressão vendedora. Em um ano, seria 10% do market cap de Solana. O que, de novo, muito preocupante. Isso aí muitas pessoas aí nem imaginam, né, de toda essa parte. E até você falando da questão de airdrops e até dos próprios investidores, né? Porque realmente, se Solana quiser sobreviver, ele tem que achar dinheiro, tem que achar mais caixa. E até por um lado negativo, que a gente tem que prestar também muita atenção, muitos dos VCs, sendo deles Alameda e FTX, compraram Solana em 2020 até 2021 mais ou menos. E o valor de compra do token foi a 0,02, 0,04, máximo a 10 centavos, eles venderam assim. Solana ainda está sendo negociada a 13 dólares. Esses caras ainda estão ganhando aí 1.300%, né? Então, a gente vai continuar vendo, talvez, nos próximos meses, à medida que esse unlock de tokens vai acontecer em 2023 também, que já está no seu token econômico, já está tudo avisado, né? Esses VCs vão ter que vender, porque, de novo, eu acho que agora parte até para o macro, né? Muitos desses VCs, o próprio gestor já deve ter falado, cara, a gente já perdeu 90% em Solana, né, nesse último ano. A gente tem aqui X tanto, só que estamos com uma alta ainda aqui de 1.300%. Mas no market to market, nesse ano a gente se ferrou, a gente precisa de caixa, precisa de alguma coisa. Então, eles vão continuar vendendo esse token da Solana, como até de outros tokens, não se refere só a Solana, mas como o episódio que é de Solana, a gente tem que ficar atento a isso, que lembrar, os VCs compraram esse token a 0,02 centavos. Eu comprei a 40 dólares, eu comprei a 200 dólares, e agora eu estou tentando ver se compro de novo a uns 10 para baixar meu PM, né? Mas se eu tivesse comprado a 0,02 centavos em 2021, eu talvez venderia um pouco sim para fazer mais caixa, né?
E só pudesse vender agora, né? Esse que é o Só pudesse importante, que é vender. o Esse vesting. é o vesting. Agora eu esperei por 2 anos e agora eu posso vender. Então, eu não sei, eu acho que até eu venderia. Não sei você, Arthur, se fosse um VC agora, você venderia ou não Solana? Eu venderia, depender da minha necessidade de caixa, né? Mas eu acho que o legal do investimento, né, é que todo dia você acorda, você pode investir em qualquer coisa, desde que você tenha liquidez. Então, o meu dinheiro, meus US$ 10 em Solana, meu 1 bilhão, ou enfim, X, vale. Pode ser Solana, ou pode ser Apple, ou pode ser Microsoft, ou pode ser Urânio, ou pode ser qualquer coisa. E eu acho que existem alternativas melhores do que Solana, uma vez que a gente tem um período estendido de bear market, provavelmente durante todo esse ano, e, e eu já ganhei muito nesse Uhum. projeto, né? Eu já tive, e tem alguns riscos. A gente está levantando diversos desses riscos, diversos dos pontos positivos e negativos também, né? Apesar da gente estar investindo, eu acho sim que é um bom investimento ainda no final do dia, mas é algo mais para o longo prazo. Todo o mercado macro, né? Não só de cripto, mas de praticamente todos os investimentos, provavelmente a gente vai ter mais um ano muito difícil. Uhum. Então, é, é mais sobre estar fazendo o preço médio, DCA, e estar alocando capital, porque nós somos investidores pequenos, do que qualquer coisa. Agora, como um grande investidor que vive desses fundos, que depende, a sobrevivência do seu fundo, do seu wealth management, depende disso, a estratégia mais inteligente é tirar o dinheiro e alocar ele em algo um pouco mais seguro para tentar uma entrada posterior, porque agora o risk tá on, assim, né? É um risk muito grande, por mais que o upside é grande, mas no caso de grandes alocações, é melhor você. É, é a regra número um do investimento: não perca seu dinheiro. Isso é verdade. Eu acho que vai entrar em várias, não polêmicas, eu diria, né? Mas, tipo, acho que muitos VCs, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Realmente saber, porque a Alameda tá continuando a vender Solana, e eles têm até 2028 o seu vest. Então, eu acho que uma lição de casa aí para todo mundo né? Saiba exatamente o vesting de cada VC, tenta achar o máximo de informação em relação a isso para saber realmente o que vai acontecer daqui a um ano. Né? A gente sabe que agora, 2023, Solana, entre diversos outros tokens, vão ter grandes unlocks, né? Então a gente tem que se preparar para isso e saber que com esses unlocks vão surgir, óbvio, oportunidades de compra, né? O pessoal vai estar vendendo e a gente vai estar comprando, porque eles precisam de caixa, né? É uma questão de caixa ou caixa, não tem o que fazer. A gente não, né? Então a gente está aqui também para estar investindo. E eu acho que nem tudo é umas mil maravilhas como a gente vê em Solana, né, Arthur? A gente teve bastante ponto negativo e queria ver com você realmente. Depois de ter visto aí todos esses números de análise fundamentalista da Solana até onde a gente tem hoje, né? O que você pensa, né? Se essa alta, por exemplo, de 20%, você acha aí que são já alguns fundos, alguns grandes investidores, né? Olhando também para esses números e falando, putz, Ethereum tá tanto, né? BNB tá tanto, Polygon tá X. Estão vindo as Layer 2. A Layer 1, né? Que aí eu volto à minha pergunta. Acha que ainda vale a pena esse investimento em Layer 1, depois do Ethereum ter sobrevivido mais um bear market e tendo cada vez mais casos de uso? Acho que também entra nisso na nossa mente, né? Eu ainda acredito em Solana, né? Como eu disse, eu acho que ela é interessante. O que vale muito aí são os desenvolvedores. E os desenvolvedores continuam iguais. Então, para quem estava comprando Solana 40, para quem estava comprando Solana 80, quem estava comprando Solana 100, 150, 200, 250, se você comprou Solana baseado naqueles fundamentos, se você fez sua pesquisa, se você achou que era interessante naquele valor, naquele momento, a única conclusão que você pode ter hoje nesse valor é que é ainda melhor. Então, eu fiz essa análise na época, faço essa análise ainda hoje, mas não por isso são tudo mil maravilhas. Ela tem diversos problemas, diversas coisas que ela tem que resolver. Uma delas é o fluxo de caixa. O que mais me preocupa da Solana é o fluxo de caixa para ela sobreviver a esse bear market, porque eu tenho certeza que o projeto vai viver, que ele não morre aqui, que os desenvolvedores, quem está fazendo, atuando dentro disso, eles vão continuar. Agora, a grande questão é se necessariamente será em Solana, uma vez que se o caixa da Solana acabar,
e ela não tiver um bailout, ou um bailout, não um governo necessariamente, obviamente não um governo, né? Vai ser uma Microsoft, uma Google, uma empresa de tecnologia que virá e dê o caixa que ela precisa para sobreviver, eu vejo bastante dificuldade para ela arrumar esse caixa, porque ela precisa de um volume de capital bastante grande. A gente viu que os fundamentos de fluxo de caixa são ruins, e o que ela precisa, o que menos tem disponível hoje, que é dinheiro. Se ela precisasse de desenvolvedores, eu diria que ela tem uma vida mais fácil. Se ela precisasse conquistar usuários, eu diria que ela tem uma vida mais fácil. Mas ela precisa justamente do ativo mais escasso nesse próximo ano, em 2023, né? Vai ser dinheiro. Já está sendo, né? Desde o final de 2022 e 2023 a tendência é que continue até pior, e com os aumentos de juros sucessivos do Fed, com a inflação permanecendo alta, com o início de uma recessão, a tendência é que haja uma escassez ainda maior de dinheiro. E é o ativo que a Solana precisa para sobreviver. Então, isso é bastante preocupante. Mas, de forma talvez mais fundamental, talvez menos fundamental, a depender do seu viés. Se você é mais financista, você vai falar que eu estou sendo menos fundamental. Se você é mais do resto, aí mais talvez. Mas daí eu acho que Solana está muito bem, que ela tem usuários, ela tem desenvolvedores, ela tem gente engajada, ela tem uma comunidade forte, mas ela precisa pagar salários. Então eu vejo Solana como um risco grande, mas um upside gigante. Então, nessa conta de custo-benefício, de risco-lucro, eu ainda acho ela interessante, mas não é que são as mil maravilhas. Inclusive, nós conversamos antes, né? E eu disse, Solana é um dos projetos que eu estou investindo, mas que eu sei que pode quebrar, que pode virar pó. Por mais que é bastante improvável ainda, eu diria. Mas e que não vai ser por problemas de ataque de hacker ou alguma outra coisa, vai ser por fluxo de caixa. Não é caso de Luna, né? Caixa. Não, é Luna, simplesmente não é porque ela não consegue mais pagar os programadores, porque ela não consegue manter as pessoas dentro de casa mais. E às vezes tem uma chance, eles têm ótimos desenvolvedores, ótimos sócios até, que talvez eles consigam segurar o projeto nas costas, sabe? Demite todo mundo, fica meia dúzia ali e consegue levar o projeto para frente. É uma possibilidade, mas eu sei que ela vai ter problemas de caixa daqui para frente. Então, sabendo que ela vai ter problema de caixa, ela pode sim quebrar. Mas ainda assim, eu acho que o upside é gigantesco. Se ela sobreviver, se ela passar por esse bear market, ela vai sair gigante. Ela vai ser a próxima. O que a Ethereum é hoje, a Solana vai ser em 5 anos, em 4 anos, no próximo bull market. Então, ela vai ser uma lei. Ethereum vai tomar, para mim, né? A minha análise é que Ethereum vai para o patamar de Bitcoin. Então, fica Ethereum e Bitcoin como os supremos, né? Os inquestionáveis, e Solana como o grande desenvolvedor de apps mesmo, que é o que o Ethereum hoje faz sem tanto sucesso, né? Apesar de ser muito bom, a gente sabe que para o próximo patamar o Ethereum não dá conta, né? Que é o patamar de adoção de tanto bilhões que entraram as Layer 2 e agora vindo até Layer 3, né? Todos os projetos estavam no Ethereum, também estão expandindo para as outras Layer 2. E o que eu gosto de comparar bastante também, o momento de que está de Solana aqui, a gente pode ver todo mundo falando, até mesmo o próprio Vitalik, ele apoia fortemente a comunidade da Solana, porque ele já esteve nesse mesmo momento que Solana em 2018, né? Até peguei aqui o gráfico do Ethereum no bear market lá de 2018. E a gente pôde ver que foi a mesma... foi praticamente a mesma coisa, né? Ethereum chegou a bater no bull market lá no final, começo de 2018, né? A bater 1.300. Naquela época, ninguém sabia o que era cripto, ninguém sabia o que era NFT, ninguém sabia o que era ICO direto, né? Foi toda essa mania de NFTs, ICO, e todo mundo achou que era um scam, né? Que nunca ia dar certo. Para que vou querer um smart contract, né? Isso era em 2018. Então, Ethereum caiu 95%. Ethereum chegou a bater lá mais ou menos seus 90, 80 dólares, saindo de 1.300 para esse valor. Naquela época também, todo mundo duvidava do Vitalik, todo mundo falou que a comunidade do Ethereum vai morrer, para que serve isso? Todo mundo compra Bitcoin, esquece esse negócio do Ethereum.
E o que praticamente aconteceu, e olhando esse gráfico, eu não duvido nada que aconteça a mesma coisa com Solana, né? Ethereum ficou lateralizado praticamente aí. Dormente, né? Eu vou até ignorar essa parte, porque como a gente, se Deus quiser, a gente não vai ter um Covid, né? Que vai fazer com que Ethereum saia de $100 para 4.200. Mas enfim, esse foi o retorno exponencial do Ethereum, desde a sua mínima até a sua máxima aí de 2021, 5.000% de retorno. Eu não diria que isso vai acontecer em Solana também nos próximos 3 anos, porque obviamente a gente não vai ter toda essa impressão de dinheiro que a gente teve há 2 anos atrás, né? Mas a gente vai ver Solana muito lateralizada e muitas pessoas continuando a duvidar. Mas o importante é que a comunidade está muito forte. Eles estão cada vez mais trazendo mais pessoas para dentro, né? E o principal, a gente sabe que esse negócio de smart contract, de NFT, de DeFi, de Web3 funciona. Que o mundo está migrando agora para esse novo mercado. E Solana tá sendo uma das líderes de inovação, está sendo uma das líderes para atrair esses usuários. Eles já tiveram um grande sucesso que foi a Steppen. A gente vê que só precisa realmente de um killer app para você conseguir ser alguma líder, né? O Ethereum tem diversos, por isso que hoje é o Ethereum que ele é. Tem Uniswap, tem Curve, tem Compound, tem Aave, né? Então ele tem já um leque, tem o OpenSea. Solana, infelizmente, só teve aí o Steppen. E teve também o Magic Eden, né? De NFT. Ele não teve mais nenhum outro killer app para conseguir atrair. E vai ser durante esse bear market aqui, igual teve em 2018 no Ethereum. Foi em 2018 que foi fundado Uniswap, foi em 2019 foi fundado Aave, Compound, todos esses grandes protocolos hoje de DeFi foram fundados nesse período de bear market, onde todo mundo duvidava do Ethereum. E olha o que ele é hoje, né? Eu acho que não é dizendo realmente que Solana vai ser o próximo Ethereum, não. Mas ela também tem tudo. Ela está praticamente na mesma situação, né? E muitos desenvolvedores até investidores de Ethereum, eles olham para Solana e vê que está barato. E realmente ela tá muito barata, né? Mas, de novo, eu acho que toda essa impressão que ela teve de dinheiro e ela está sendo negociada agora a $13, e antes do Covid ela estava negociando a $4, isso já é muito positivo. Isso mostra ali que o mercado acha que ela vale mais do que pelo menos em 2020, 2021, antes do início, assim, que teve esse bull market, né? Isso já é muito positivo. Ela pode cair mais 50%? Pode. Ela pode chegar aos 4? Pode de novo. Ela já caiu 90%. Ela pode cair mais 90% se quiser de novo, né? O que é essa questão de que o Arthur sempre comentou, do fluxo de caixa e dos unlocks dos tokens. Porque eu acho que do pior de tudo é realmente Solana se manter unida, né? E continuar construindo. E eu acho que esse é o principal. Eu acho que, para isso, o que esperar, né? De entrando agora para o final de 2023 da Solana. Eu acho que a gente fez aqui também uma seleção de dados muito importante. E o primeiro de todos, né? O que esperar da Solana 2023? O que é o momento esperado? É aqui o Solana Mobile, o Saga, que finalmente blockchain vai entrar para o mundo aí, de todo mundo, né? Para o mundo principalmente dos países emergentes. Que todo mundo hoje possui um celular. E nenhum celular hoje tem essa tecnologia do blockchain, tem sua própria wallet. Então o Solana está vindo aí brigar por esse mercado agora com a Apple e com a Samsung, né? E Arthur, você acha que ela vai conseguir entrar nesse ramo? Putz, eu acho, não sei, mas para mim o principal, eu até te interromper para comentar, mas é que finalmente com o Saga a gente resolve o problema da seed phrase, né? Que hoje eu acho que é o maior problema do mundo de cripto para a gente onboard novas pessoas. Até tivemos um hacker que levou os bitcoins de um OG bitcoiner, então isso é um dos problemas, é um dos maiores problemas do mundo de cripto. E a partir do momento que nós tivermos os telefones que já vêm com essa segurança criptográfica de fazer seed phrases e wallets, tudo muda. Então, eu estou bastante entusiasmado com essa parte. Se necessariamente a Solana vai ter sucesso com o Saga, não sei, espero que sim. Porque, como eu disse, eu estou investido e acho que tem tudo para dar certo, que eles vão overcome um hurdle, né? um empecilho, um problema que toda a comunidade cripto e é um problema que impede que os não usuários de cripto entrem para o mundo de cripto. Então, é isso que eu estou mais atento. E eu acho que mesmo que dê errado, já deu certo.
porque eles vão mostrar e comprovar que essa é uma das alternativas plausíveis para a gente onboard o próximo bilhão de usuários sem que eles nem percebam que eles estão usando cripto. Perfeito. Eu também acho que vai ser uma concorrência muito difícil. Solana está vindo para bater de frente com Apple, LG, Samsung e mercados, empresas já consolidadas, né? Mas ela vem com esse diferencial. Eu até mesmo vou comprar um Solana Mobile quando ele for lançado e tudo mais, mas obviamente não vou estar andando com ele na rua, né? Ele vai ficar aqui em casa, vai ser a minha wallet, mas eu quero participar dessa revolução, quero ver realmente se vão fazer a diferença ou não. Isso abre também um caminho para a Orca, as DEX, abre o caminho para todos os jogos. Agora todos os jogos vão ser jogados por aplicativos, não é mais num computador, né? Então Star Atlas, Aurori, Genopets, até mesmo Stepper, vai ter todo o seu próprio celular, toda a nossa própria wallet. Então vai facilitar muito, eu acho, esse lançamento que vai ser o principal, né? Eu acho outro ponto muito importante que vai acontecer em 2023 é o Fire Dancer, que é assim também que Solana vai trazer mais receita para o seu protocolo, né? O Fire Dancer é um novo validador da sua rede que está sendo construído juntamente com o Jump Capital, que é também criador aí do Wormhole. Eles aí quase possuem dinheiro infinito, o Jump, né? Obviamente que esse bear market caiu bastante, mas eles têm bastante dinheiro e são dos investidores ativos em Solana, tanto é que eles são até validadores, estão construindo esse novo set de validador que, pelos números que eles falaram, e até mesmo quando teve a conferência da Solana, pode atrair mais de $1 bilhão em receita. Então, vamos aguardar, quem sabe até final de 2023 já vamos ter esse lançamento, né? A gente também teve parceria aí do Google Cloud, que foi anunciado em novembro. A gente tem o Magic Eden se tornando multi-chain. A gente também tem a Phantom Wallet cada vez mais entrando em outras chains. Então, se ela vai para a chain do Ethereum, para a chain da Avalanche, os usuários da Avalanche vão poder também migrar para a Solana de forma fácil. Então, tudo isso vai auxiliando nessa conexão, né? Hoje a gente esquece que as blockchains ainda não são conectadas 100%. A gente ainda tem muito risco de ponte, muito risco aí de você mandar cripto para o endereço errado. Então, quanto mais essas wallets se tornarem multi-chain, vai ser muito mais fácil atrair usuários sem precisar fazer qualquer margem. Putz, eu estou na Avalanche. Nossa, eu vi esse DeFi aqui na Solana. Eu vou trazer minhas AVAX, vou trazer meu USDC e fazer uma DEX da Solana. Isso vai facilitar muito, né? E fora os novos projetos que vão ser lançados na Solana. A gente tem os jogos AAAs do Star Atlas e Aurori para ser lançado. A gente tem aí o Hive Mapper, que você comentou também no começo do Google Maps, para ser lançado. A gente tem aí outros aplicativos de Web3, tem o Shingari, que é o TikTok indiano, tem aí também a Secretum, que a gente está até investido nisso daí no IDO, que promete ser o próximo WhatsApp. Então, estão tendo diversos novos aplicativos de Web3 e até mesmo novas coleções de NFT, estão querendo revolucionar muito esse mercado. Então, acho que tem bastante coisa positiva acontecendo e vindo por vir aí para a Solana que a gente tem que ficar de olho. E óbvio que tem também o seu lado negativo, né? Que seria a dominância do Ethereum, seria a Polygon, um concorrente direto, que até atraiu aí a coleção, uma das maiores da Solana, do The Gods, né? Obviamente, Polygon, que você falou, né, Arthur? Putz, saiu até a matéria de que eles estavam cobrando $5 milhões. A Polygon aparentemente pagou esses 5 milhões, né? Não duvido nada, apareceu um outro projeto, fala, putz, eu preciso de caixa para pagar meus funcionários. A Polygon vai lá e BNB, não sei, enfim, Ethereum, fundação do Ethereum vai lá e fala, a gente te banca, né? Vem para a nossa rede. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo um pouco dessa competição, né? Entre desenvolvedores, porque realmente a minha empresa precisa continuar funcionando. Eu não vou depender somente de uma chain, porque infelizmente teve esses acontecimentos externos. E sem falar dessas novas Layer 1s, né? A Sui e a Aptos que estão saindo, que eu acho que são derivados de Solana, e vamos ver realmente se elas vão ganhar essa atração. Se elas vão fazer 400 mil transações por segundo, né? Solana faz aí já os seus 60 mil, mais ou menos, quase 100 mil. Essas chains prometem fazer 4 vezes mais, mas não saíram do papel, né? Então, vamos também aguardar o que vai acontecer aí com essas chains. Eu acho que, para mim, é isso aí de Solana para 2023, né? Não sei se tem mais uma coisa a colocar, Arthur. Eu queria só adicionar, pode ser que esteja se desenhando uma parceria para resolver o problema de fluxo de caixa da Solana, que é com o Google. Normalmente, essas parcerias com grandes empresas de tecnologia, elas são já o primeiro passo para algo maior, sabendo que a Solana tem esse problema, e esse problema do fluxo de caixa é nítido. Todo mundo que está mais a fundo nesse mercado já sabe e entende esse problema que a Solana está tendo, e foi piorado porque a FTX fazia o papel, né, disso para a Solana, que era de fornecer o caixa ilimitado quanto necessário, porque acreditava na ideia. Mas
pode ser que o Google entrando e fazendo essa parceria com a Solana seja o início do desenho de um buyout, de um projeto, de um aporte de caixa, enfim, uma maneira de solucionar o problema que, para mim, hoje é o maior problema da Solana, que é o fluxo de caixa. Então, até isso pode ser considerado positivo, mas os problemas estão aí, ela tem diversos problemas, mas também tem muita coisa boa. Eu acho que tudo isso que o Rafa acabou de comentar mostram a resiliência do projeto, que tem desenvolvedores ótimos por baixo dele e no entorno da própria fundação da Solana, né? Que estão querendo criar seus próprios aplicativos e praticamente a única rede que consegue rodar isso é a Solana. Então ela tem um diferencial, ela tem uma barreira, ela tem algo que faz com que eles permaneçam na sua rede, apesar de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que tá aí para quem quiser ver, se arriscar. Como a gente disse já mais de uma vez, é uma aposta, é um risco, é algo que pode sim vir a zero, infelizmente, mas por razões diferentes das outras, da FTX, da Luna e todas as outras. Seria por uma razão até mais fundamentalista, pelo próprio fluxo de caixa dela. Então, é algo um pouco mais previsível no final do dia do que uma quebra espontânea, né, que acontece de um dia para o outro. A gente está vendo para onde ela vai. Lógico que a gente nunca sabe quando o valor do token pode vir a zero ou não, mas os dados estão aí. Aí cabe a cada um analisar, ponderar os benefícios e riscos e tomar sua decisão de investimento. Perfeito. E também, como você falou, né, o seu risco e a alocação do seu portfólio. Não colocar 100% em Solana, não colocar 50%, colocar 5%. Máximo, eu diria aí 10%, se você for uma pessoa muito, muito, muito arrojada, né? Mas eu acho que vale a pena, sim, ter uma pequena exposição aí em Solana, né? Esse 2% da sua carteira, daqui 5 anos, pode se tornar aí uma porcentagem muito maior, né? A gente sabe disso, que isso é muito possível com o mercado de cripto. Eu estou insistindo muito nesse pode vir a zero, apesar de eu realmente acreditar que é um risco mínimo quase, né, que vem a zero. Mas essa frase é para as pessoas poderem entenderem que tem que ser uma parte pequena do portfólio, tem que ser algo que você esteja disposto a vir a zero. Por mais que provavelmente não virá, caso venha a zero, você está disposto a perder isso. Você sabia no dia que você entrou que podia acontecer. Então, é um cenário muito diferente do que aconteceu com Luna, do que aconteceu com FTX, onde ninguém esperava, ninguém sabia, não havia a menor perspectiva de que quebrasse de um dia para o outro. Mas foi exatamente o que aconteceu. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do papo. Não esqueçam de deixar seu like também, compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse em aprender sobre Solana. E para ele também saber que Solana talvez não morreu, né? Como a gente já falou aí. Bom, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Bons trades, pessoal.